Eu sou Bruno e na retórica de gratificação, o jogo tenta persuadir a completar todas as cores de fogos de artifício. Na retórica de motivação, as duas opções do jogador são as de colocar a carta numa das sequências ou descartar uma carta. No primeiro caso, o jogador avança o estágio do jogo, chegando cada vez mais perto do fim. Já no descarte, o jogador pode usar a recuperação de dicas que foram usadas anteriormente. Já na retórica de objetivo, o manual do jogo explica que o objetivo do grupo é conseguir a maior pontuação possível com as cartas das 5 diferentes cores de fogos de artifício. Já na retórica de meios, os jogadores devem colaborar dando dicas limitadas uns aos outros, colocando as cartas da sua mão na sequência certa para completar cada uma das cores. Agora, na retórica de feedback, a parte positiva diz que ao completar um dos fogos de artifícios, colocando uma das 5 cartas, o grupo recupera uma carta de dica. Se nenhuma dica foi usada, este bônus é ignorado. Ou, se o jogador escolher descartar uma carta, o grupo também recupera uma carta de dica. Porém, no negativo, se o jogador escolher jogar uma carta e não puder completar essa ação, seja por uma carta de mesmo valor e cor que já está na mesa, ou por errar a ordem, jogar uma carta 3 antes de uma carta 2 ter sido jogada, por exemplo. Essa carta é descartada e o grupo ganha uma carta de penalidade. Para resolução de objetivo, o jogo comunica o objetivo do jogo pelo progresso das cartas na mesa, das sequências sendo completadas, e os jogadores também podem consultar os descartes em qualquer momento do jogo, para ter noção de que cartas ainda estão em jogo. Para retórica de resolução e fim, o manual fala de 3 possíveis fins, um deles sendo a perda dos jogadores, quando 3 penalidades são cometidas, o jogo imediatamente acaba. Se a última carta do baralho for comprada, todos os jogadores jogam mais uma vez e contam os pontos para avaliar o grau de sucesso. E se os jogadores conseguirem completar todas as 5 cores colocando as 5 cartas antes do baralho acabar, o jogo imediatamente acaba com uma vitória brilhante, como o manual diz. Agora vamos para os elementos dos jogos. O primeiro, quais são os componentes? As peças do jogo. 50 cartas de fogos de artifício, 5 cartas de fogos multicoloridos, 8 cartas de dicas azuis, 3 cartas de penalidade vermelhas e um manual de regras. Segundo, quais são as mecânicas, as ações usadas nas peças do jogo? Descartar, conversar, escolher, pegar, sequenciar e colocar. Metas ou objetivos. O objetivo principal é completar 5 conjuntos de fogos de artifício, um para cada cor, sendo branco, vermelho, azul, amarelo e verde. Condição de fim ou vitória. O jogo possui as 2 alternativas bem claras, podendo terminar de 3 maneiras. 1. Derrota imediata. Se os jogadores cometerem 3 erros ao jogar as cartas erradas, o jogo termina imediatamente. 2. Vitória. Se os jogadores conseguirem completar todas as 5 sequências de fogos de artifício, um de cada cor, antes que a pilha de dicas se esgote, é vitória imediata. E 3. Fim da pilha de compras. Se a última carta da pilha for comprada, todos os jogadores possuem direito de mais um turno. Após essa rodada final, o jogo termina e a pontuação é calculada com base nas cartas jogadas corretamente. Ambiente. O ambiente do jogo é abstrato, por se tratar de um jogo analógico, onde a representação é um grupo de pessoas tentando montar um espetáculo de fogos de artifício juntos. Não há cenário físico específico ou um enredo de ambientação detalhada. 6. Tema do jogo Hanabi é o espetáculo de fogos de artifício. Fogos de artifício é inspirado na cultura japonesa. Hanabi, que significa fogos de artifício. 7. Interface. Mãos, segurando as cartas. Mesa, sequência, para fazer as sequências das cartas. E a tampa da caixa para colocar 8 cartas azuis. Sim, mas com um porém. As regras são simples. Você tem apenas 3 opções por turno: dar dica, descartar ou jogar a carta.
A grande sacada é que você não vê suas próprias cartas, só as dos outros. Isso parece estranho no começo, mas depois de 2, 3 partidas, seu cérebro acostuma. O manual explica bem, mas o truque mesmo é praticar para entender quanto vale a pena arriscar ou não. Sim, as partidas são rápidas e emocionantes, especialmente quando as dicas estão acabando, mas se o grupo ficar pensando demais em cada jogada, pode ficar um pouco lento. Sim, o jogo começa simples, mas evolui para um jogo profundamente estratégico. Com o tempo, os jogadores desenvolvem códigos não verbais, memória coletiva e tomadas de decisões mais precisas, transformando a experiência em um desafio tático cooperativo cada vez mais rico. Quanto mais se joga, mais camadas de estratégia são reveladas. Número 4. Aumento de desafios. A complexidade do jogo cresce naturalmente ao longo da partida? O jogo é desafiador por ser um jogo cooperativo, onde para se desenvolver todos dependem dos outros e seus conhecimentos das cartas para lhe dar dicas. A complexidade do jogo aumenta gradualmente, com as cartas ficando escassas e contendo uma punição por erros, com o jogo se encerrando no momento que o limite de erros é atingido. Já no início, por ter maior disponibilidade de cartas no baralho, as primeiras rodadas são mais fáceis, contendo mais opções. 5. Sistema de progressão. Os jogadores sentem que estão se tornando mais poderosos, habilidosos ou necessitam fazer escolhas mais estratégicas ao longo da partida? A progressão depende de escolhas mais estratégicas para conseguir pedir as dicas, e também depende muito da memória do jogador de lembrar quais cartas ele tem. Final satisfatório. O jogo tem um clímax e um encerramento recompensador para todos os jogadores? Contém o objetivo de completar todas as fileiras de números de 1 a 5 de mesma cor, sendo 5 fileiras de cores no total, assim completando o festival de fogos de artifício. Jogabilidade. Cada partida oferece desafios e variações suficientes para incentivar os jogadores a jogarem novamente. O jogo oferece variações em cada partida, oferecendo sim um incentivo para rejogar, contendo também a recompensa de formar fogos de artifício, que é mais um incentivo para tentar novamente. Estética, tema e estilo. Pergunta 1. O tema do jogo é claro e bem definido, transmitindo a experiência proposta? Sim, as ilustrações nas cartas, incluindo cenários, e os símbolos do baralho secundário, todos seguem e representam bem o tema proposto, estes sendo shows de fogos de artifício orientais. Pergunta 2. O estilo visual é único e contribui para a identidade artística do jogo? Sim. O uso de cores, e ilustrações mais elaboradas nas cartas é bastante chamativo e único, tendo um contraste interessante com o lado de trás delas, que possui uma ilustração totalmente em preto e branco. É esta cena que os jogadores mais verão em suas próprias mãos, enquanto admiram o show policromático na dos outros. Pergunta 3. As ilustrações e elementos visuais são coesos, evocativos e ajudam na imersão dos jogadores? Sim, as representações ilustradas trabalham junto da numeração para ajudar na compreensão, sendo mais quantitativas dependendo do valor da carta. Isso junto ao baralho secundário mais monocromático, ajudando a diferenciá-los na hora da jogatina, através do seu contraste elevado. A paleta de cores é bem utilizada para comunicar emoções e reforçar a ambientação do jogo? Sim, porém isso é muito mais presente no baralho secundário do que no principal, o qual foca em uma representação mais simplista, utilizando do branco, vermelho, amarelo, verde e azul de forma destacada para representar os naipes. Já o baralho secundário, por outro lado, utiliza de cores quentes e fortes, como vermelho e laranja, nas suas cartas de punição, enquanto as cartas de dica usam do branco junto ao azul, uma cor mais fria, para representarem que são opostos e darem uma ideia mais forte de seus significados junto à sua simbologia. As cores e símbolos são aplicados de forma estratégica para facilitar a compreensão e criar impacto visual? Sim, o baralho primário utiliza de cores e numerações junto a símbolos que variam de matriz e quantidade de acordo para fácil compreensão. Já o secundário utiliza de cores fortes junto a um fogo de artifício aceso, que se assemelha a um explosivo para representar a carta de punição. Cores mais suaves junto ao símbolo de longevidade chinês para representar algo mais acolhedor em sua carta de dica. A escolha tipográfica ou a ausência da mesma favorece a leitura, a acessibilidade ou a imersão no jogo? A única tipografia presente está na numeração das cartas do baralho principal.
as quais são de fácil compreensão e são uma fonte que emula um estilo oriental, aumentando a imersão. Não só isso, como são coloridas de acordo com a carta, facilitando na sua compreensão em geral. Sim, as cartas são firmes e possuem acabamento brilhante. No entanto, por serem frequentemente usadas, podem haver desgastes nas artes, sendo recomendado o uso de protetores de carta. Sim, as cartas possuem um tamanho padrão que facilita embaralhar e manusear. As cores e os números são claros e bem contrastados, o que ajuda bastante na identificação. O jogo não possui tabuleiro. Questão número 9. As cartas, com estilo relativamente simples e bem colorida, condiz com o tema e agitação do jogo envolvendo fogos de artifício. Cada elemento é autoexplicativo em relação às suas funções. Questão número 10. As cartas esteticamente condizentes com a temática e suas funções dentro do jogo trazem imersão e, consequentemente, emoção e motivação para continuar jogando, junto com a gameplay colaborativa, com incertezas e dúvidas das suas próprias cartas deixam cada partida única e envolvente. Questão 11. Poucos elementos e estética simples e com sua identificação própria facilita a memorização das regras e identificação do próprio jogo e suas modalidades, ainda mais vindo de um jogo fácil de se entender e jogar.